Capítulo 9. Muitos notaram a rapidez com que Muad'Dib aprendeu as necessidades de Arrakis. As Bene Gesserit naturalmente sabem por quê. Para os demais, podemos dizer que Muad'Dib aprendeu rápido porque primeiro lhe ensinaram como aprender. E a primeira lição de todas foi desenvolver a confiança fundamental de que ele era capaz de aprender. É surpreendente saber quantas pessoas não acreditam ser capazes de aprender e quantas outras creem que aprender é difícil. Muad'Dib sabia que toda experiência era uma lição. Excerto de A Humanidade de Muad'Dib, da Princesa Irulan. Paul estava deitado na cama fingindo dormir. Tinha sido fácil escamotear o sonífero do Dr. Dewey e fingir engoli-lo. Paul reprimiu uma risada. Até mesmo sua mãe tinha acreditado que ele dormia. Teve vontade de se levantar num salto e pedir-lhe permissão para explorar a casa, mas percebera que ela não aprovaria. As coisas ainda estavam desordenadas demais. Não, era melhor assim. Se eu sair de fininho sem pedir permissão, não terei desobedecido ordens e ficarei dentro da casa onde é seguro. Ouviu a mãe e Dewey conversando no outro cômodo. As palavras eram indistintas. Algo sobre a especiaria, os Harkonnen. A conversa ora se fazia ouvir, ora não. A atenção de Paul se dirigiu à cabeceira entalhada de sua cama. Uma cabeceira falsa presa à parede que escondia o controle das funções do quarto. Um peixe saltador tinha sido esculpido na madeira com ondas espessas e castanhas logo abaixo. Ele sabia que, se empurrasse o único olho visível do peixe, as luminárias suspensas do quarto se acenderiam. Uma das ondas, quando era virada, controlava a ventilação. Uma outra mudava a temperatura. Em silêncio, Paul se sentou na cama. Uma estante alta estava apoiada na parede à esquerda dele. Ela se abria e revelava um closet com várias gavetas de um lado. A maçaneta da porta que dava para o corredor imitava a barra de impulso de um ornitóptero. Era como se o quarto tivesse sido criado para seduzi-lo. O quarto e o planeta. Pensou no bibliofilme que Dewey havia lhe mostrado. Arrakis, Estação de Experimentação Botânica no Deserto e de Sua Majestade Imperial. Era um bibliofilme antigo, anterior à descoberta da especiaria. Nomes passaram pela mente de Paul, cada qual com sua imagem impressa pelo pulso mnemônico do livro. Carnigia, Ambrósia, Tamareira, Abrônia, Enótera, Equinocacto, Incenso, Fustete, Arbusto de Creosoto, Raposa Orelhuda, Gavião do Deserto, Rato Canguru. Nomes e imagens do passado do homem na Terra, e muitos já não eram mais encontrados em nenhum outro lugar do universo, exceto ali em Arrakis. Tantas coisas novas para aprender, a especiaria, e os vermes da areia. Uma porta se fechou no outro cômodo. Paul ouviu os passos da mãe no corredor, afastando-se. Ele sabia que o Dr. Dewey acharia alguma coisa para dele e ficaria na sala contígua. Era hora de sair para explorar. Paul se esgueirou para fora da cama, foi até a porta distante que dava para o closet. Parou ao ouvir um ruído atrás dele e virou-se. A cabeceira entalhada da cama estava se dobrando e baixando sobre o ponto onde ele estivera dormindo. Paul ficou imóvel e isso salvou sua vida. Detrás da cabeceira, saiu furtivamente um diminuto caçador-buscador com não mais que 5 centímetros de comprimento. Paul reconheceu na hora. Uma arma comum dos assassinos que toda criança de sangue real aprendia a identificar bem cedo. Era um pedacinho voraz de metal, guiado pelas mãos e pelos olhos de alguém nas proximidades. Era capaz de se enterrar na carne viva e abrir caminho pelas vias nervosas até o órgão vital mais próximo. O buscador subiu, fez um giro quase completo pelo quarto e voltou. Pela mente de Paul passaram em velocidade as informações pertinentes, as limitações do caçador-buscador. Seu campo suspensor compacto distorcia a visão do olho transmissor. Como só a luz fraca do quarto iluminava o alvo, o operador tinha de contar com algum tipo de movimento, qualquer coisa que se movesse. Um escudo conseguiria retardar um caçador, ganhar tempo para que pudesse destruí-lo. Mas Paul deixara seu escudo sobre a cama. Podiam ser abatidos por armaleses, mas as armaleses eram caras e sua manutenção tinha má fama de ser volátil, e havia sempre o perigo de pirotecnia explosiva se o raio laser interceptasse um escudo ativo. Os Atreides contavam com seus escudos pessoais e sua sagacidade.
Agora Paul mantinha-se num estado de imobilidade catatônica, sabendo que só poderia contar com sua sagacidade para enfrentar aquela ameaça. O caçador-buscador subiu mais meio metro, atravessou as caixas de sombra e luz criadas pelas palhetas da persiana, para frente e para trás em todas as direções do quarto. Tenho de tentar agarrá-lo, ele pensou. O campo suspensor deixa a coisa escorregadia na base. Tente segurar com força. A coisa baixou meio metro e virou-se para a esquerda, fez a volta, contornando a cama. Ouvia-se um zumbido baixo que saía do dispositivo. Quem está operando essa coisa? Paul se perguntou. Tem de ser alguém aqui perto. Eu poderia gritar e chamar Dewey, mas a coisa o mataria no instante que a porta abrisse. A porta do corredor atrás de Paul rangeu. Soou ali uma batida. A porta se abriu. O caçador-buscador passou rente à cabeça dele feito uma flecha na direção do movimento. A mão direita de Paul se projetou para fora e para baixo. Agarrou o aparelho letal. Agora a coisa zumbi se contorcia na mão dele, mas os músculos do rapaz se fecharam desesperadamente sobre ela. Com um giro e uma arremetida violenta, ele bateu o nariz da coisa contra a placa de metal na porta. Sentiu a coisa se esfacelar quando o olho da ponta foi esmagado e o buscador morreu em sua mão. Mas ele continuou a segurar a coisa só para ter certeza. Os olhos de Paul se ergueram e encontraram o olhar franco e totalmente azul da Shadow Maps. Seu pai mandou chamá-lo, ela disse. Há alguns homens no corredor para escoltá-lo. Paul fez que sim, e seus olhos e sua percepção se concentraram naquela mulher esquisita, metida num vestido saco na cor parda dos escravos. Ela agora olhava para a coisa que ele segurava firme nas mãos. Já ouvi falar dessas coisas, ela disse. Teria me matado, não é? Ele teve de engolir a saliva antes de conseguir falar. Eu era o alvo, mas a coisa vinha em minha direção. Por que você estava em movimento? Ele se perguntou. Quem é essa criatura? Então você salvou minha vida. Salvei a sua e a minha. Parece-me que poderia tê-la deixado me pegar e fugido, ela disse. Quem é você? Ele perguntou. A Shadow Maps, a governanta. Como sabia onde me encontrar? Sua mãe me contou. Eu a encontrei na escada que leva à sala do sortilégio no fim do corredor. Ela apontou à sua direita. Os homens de seu pai ainda estão esperando. Devem ser os homens de Hawat, ele pensou. Temos de encontrar o operador dessa coisa. Vá até os homens de meu pai, ele disse. Diga a eles que peguei um caçador-buscador dentro da casa e que eles devem se espalhar e procurar o operador. Diga-lhes para isolar a casa e o resto da propriedade imediatamente. Eles saberão o que fazer. O operador certamente é um estranho entre nós. Mas ele se perguntou, poderia ser esta criatura? Mas ele sabia que não. O buscador ainda estava sob o controle de alguém quando ela entrou. Antes de eu fazer o que me manda, homenzinho, Maps disse, tenho de limpar o caminho entre nós. Você colocou um fardo d'água sobre meus ombros que não sei bem se quero levar. Mas nós, Fremens, saldamos nossas dívidas com mal ou com bem. E sabemos que há um traidor entre vocês. Quem seria não sabemos dizer, mas temos certeza absoluta de que ele existe. Quiçá seja dele a mão que guiou esse fatiador de carne. Paul absorveu aquilo em silêncio. Um traidor. Antes que ele conseguisse falar, a mulher esquisita deu meia volta e correu na direção da entrada. Ele cogitou chamá-la de volta, mas algo nela lhe dizia que ela se ressentiria disso. Ela contara o que sabia e agora ia fazer o que ele mandara. A casa estaria fervilhando com os homens de Hawat no minuto. Sua mente passou a outras partes daquela estranha conversa. Sala dos sortilégios. Olhou para a esquerda, para onde ela havia apontado. Nós, Fremen. Então aquilo era um Fremen. Ele esperou o lampejo mnemônico que guardaria o padrão do rosto dela em sua memória. Feições encarquilhadas e morenas, olhos de um azul sobre azul, sem nada de branco. Ele anexou o rótulo. A Shadow Maps. Ainda segurando o buscador em pedaços, Paul voltou para seu quarto, apanhou seu cinturão escudo sobre a cama com a mão esquerda. Cingiu-o à cintura e o afivelou enquanto voltava a sair para o corredor e disparava pela esquerda. Ela tinha dito que a mãe dele estava em algum lugar por ali, uma escada, uma sala dos sortilégios.